Olá, esse é o vídeo da aula 16 de M62 sobre NumPy. Então esse é o roteiro desse vídeo. Então primeiro vamos falar sobre o NumPy, depois na sequência sobre Array, depois como acessar o array, operações utilizando arrays, operações de comparação, operações algébricas, métodos matemáticos, métodos para conjuntos, métodos probabilísticos, métodos estatísticos, concatenação e, por fim, a documentação da biblioteca. Então, o NumPy é uma biblioteca do Python que contém tipos para representar vetores e matrizes, juntamente com suporte para diversas operações matemáticas. O NumPy foi desenvolvido para ser eficiente em aplicações científicas. Então, para instalar a biblioteca NumPy, é preciso baixar o pacote no site oficial. Então, aqui está o site do NumPy. E para usar a biblioteca NumPy, precisa então importá-la utilizando o comando import NumPy. O tipo básico da biblioteca NumPy é o array, que é usado para armazenar objetos homogêneos multidimensionais. Então, um array pode ser criado a partir de uma lista. Então, aqui primeiro é feita, neste exemplo, a chamada da biblioteca NumPy, utilizando o comando import. Na sequência, nós vamos atribuir na variável obj, então nossa variável objeto, um array criado a partir dessa lista contendo o valor 1, 2 e 3. Então, quando realizarmos o print do tipo dessa variável objeto, será da classe numpy.ndarray. Podemos também imprimir o objeto e o resultado será esse array com 1, 2 e 3. Podemos ver as dimensões desse objeto utilizando o método ndim. Então, esse objeto tem apenas uma dimensão. E o tamanho podemos obter através do método size. Então, ele possui três elementos aqui de tamanho. Então, neste exemplo, utilizamos a biblioteca NumPy para criar um array unidimensional com 3 elementos. Um array pode ser criado a partir de uma lista multidimensional. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, novamente, fazemos primeiro a importação do NumPy. E agora nós estamos criando um array com 2 dimensões. Então, a primeira dimensão, aliás, a primeira linha dessa lista multidimensional contém 1, 2 e 3, e a segunda linha 4, 5 e 6. Então, imprimindo agora a variável objeto, nós temos 1, 2, 3 na primeira linha e 4, 5, 6 na segunda linha. Agora, vendo a quantidade de dimensões desse objeto, nós temos 2 dimensões, e o tamanho deste objeto possui 6 elementos ao todo. Outra informação também importante é ver o shape desse objeto. Então, nós podemos utilizar o método .shape e nós descobrimos que tem 2 dimensões. Em cada dimensão tem 3 valores. Então, neste exemplo, utilizamos a biblioteca NumPy para criar um array bidimensional com 6 elementos. Agora nós vamos ver o método arrange. Então, um array pode ser criado utilizando o método arrange. O método arrange cria um array com apenas uma dimensão, similar à função range. Então vamos ver um exemplo. Então aqui nós estamos atribuindo o valor objeto, um arrange, passando o parâmetro 6. E ao imprimirmos o objeto, será um array de 0 até 5, já que o 6 não é incluído nessa criação. Da mesma forma, nós podemos passar um valor inicial e um valor final, e assim, quando imprimimos o objeto, o valor inicial é incluído e o valor final é excluído, ou seja, esse arrange vai de 1 até 5. Além disso, nós podemos passar mais um parâmetro, que seria o nosso passo. Então, aqui nós estamos definindo o passo 2. Então, isso indica que começa no 1, o próximo elemento possui o passo 2, então seria o 3, e o próximo elemento é o 5, já que possuímos o passo 2, e terminamos esse objeto
Então ele possui os valores 1, 3 e 5. Agora vamos ver o método reshape. Então, os objetos do tipo array podem ter suas dimensões modificadas utilizando o método reshape. Então, esse método recebe como parâmetro os tamanhos das dimensões desejadas. Então, vamos ver um exemplo. Então, nós estamos criando um objeto utilizando a função arrange, que nós vimos no slide anterior. E esse objeto possui os valores de 0 até 5. Podemos modificar as dimensões utilizando o método reshape, indicando a nossa dimensão atualizada deste objeto. Então, com isso, nós estamos criando um objeto com duas dimensões, onde tem duas linhas e três colunas. Podemos também chamar o reshape, mas agora passando três linhas e duas colunas. O resultado será novamente um objeto bidimensional, porém agora com três linhas e duas colunas. Agora nós vamos ver o método zeros. Então o NumPy possui o método zeros, que cria um array contendo apenas zeros. O parâmetro deste método é uma tupla com o tamanho de cada dimensão do array gerado. Então vamos ver aqui um exemplo. Então podemos chamar numpy.zeros com uma tupla com apenas valor 3. Então isso resultará num array unidimensional com três valores iguais a zero. Da mesma forma, nós podemos passar uma tupla com 3 e 4, então serão 3 linhas e 4 colunas. E o objeto gerado possui, ao final, 3 linhas e 4 colunas com os valores iguais a zero. O NumPy também possui um outro método que chama ones. Então esse método ones ele cria um array contendo apenas valores iguais a 1. O parâmetro deste método é uma tupla com os tamanhos de cada dimensão similar ao que vimos no zeros. Então aqui nós estamos chamando numpy.ones e passando uma tupla com o valor 3. O resultado será um array unidimensional com três valores iguais a 1. Da mesma forma, nós podemos passar uma tupla 3 e 4, então ele terá 3 linhas e 4 colunas, que é o resultado final desta chamada. Então, além do ones e zeros, também a biblioteca NumPy possui o método full. Então, esse método ele cria um array contendo apenas o valor indicado. Então, neste método, o primeiro parâmetro é a tupla com os tamanhos de cada dimensão, e o segundo parâmetro é o valor que será utilizado para preencher o array. Então, agora nós estamos chamando NumPy, passando o método full. Estamos indicando as dimensões, então serão 3 linhas e 2 colunas, e o valor que será completo deste array gerado será o valor 20. Então, no final das contas, nós teremos 3 linhas e 2 colunas, um objeto bidimensional, com todos os elementos possuindo o valor 20. Da mesma forma, nós podemos chamar novamente o método full, mas agora passando a tupla 2 e 3. Então, ainda é um objeto bidimensional, porém com 2 linhas e 3 colunas. E será completamente preenchido com o valor 1 sobre 3. E esse é o resultado desta chamada. Então agora nós vamos ver como acessar os elementos de um array. Então, para acessarmos os elementos de um array, podemos indicar tanto a posição específica quanto uma fatia, também conhecida como slice. Os slices podem ser acessados com a mesma sintaxe utilizada nos vídeos de listas de Python, onde nós acessamos com o caractere 2 pontos. Então vamos ver um exemplo. Então temos aqui um objeto A, que foi gerado a partir do array bidimensional 10, 9 e 8 na primeira linha e 1, 2 e 3 na segunda linha. Então, imprimindo A na posição 0, 0, será o valor da primeira linha e o primeiro objeto dessa linha, que é o valor 10. Da mesma forma, acessando o 0, 2, então novamente a primeira linha, mas agora o objeto na posição 2, que será o valor 8. E o último exemplo, então A na linha de posição 1, ou seja, essa segunda linha, e o objeto na posição 2, no caso, será o 3.
Da mesma forma, nós podemos acessar as linhas do array, utilizando aquele caractere dois pontos. Então, no mesmo exemplo, nós temos o array A. Então, agora nós estamos acessando a linha 0 e todas as colunas dessa linha. Então, dessa forma, o resultado será 10, 9 e 8, correspondendo à primeira linha e todas as colunas dessa linha. Da mesma forma, nós podemos acessar a linha na posição 1, ou seja, a segunda linha, e todos os elementos daquela linha, ou seja, 1, 2 e 3. Agora vamos ver exemplos acessando as colunas do array. Novamente temos o objeto A. Agora nós estamos acessando todas as linhas desse array, porém apenas as colunas de 1 até 3, incluindo 1 e excluindo 3. Ou seja, estamos acessando as colunas 1 e 2. Nesse caso, estamos acessando todas as linhas, as colunas 1 e 2. Então, a posição 1 é essa, a posição 2 é essa, da primeira linha. Então, teremos aqui o 9 e o 8 no resultado final. E na segunda linha, nós também estamos acessando ela, a posição 1 e a posição 2. Então, 2 e 3. Então, o resultado final será um outro array com 9 e 8, que veio da primeira linha, e 2 e 3, que veio da segunda linha. Da mesma forma, nós podemos acessar todas as linhas, mas agora as colunas 0 até 2, então incluindo 0 e excluindo 2, ou seja, a posição 0 e 1. Olhando para a primeira linha, nós temos a posição 0 sendo 10 e a posição sendo 9. E para a segunda linha, a posição 0 sendo 1 e a posição 0 sendo 1 e a posição 1 sendo 2. Então o resultado será 10, 9, 1 e 2. Agora nós vamos ver como alterar elementos do array. Então, para alterarmos os elementos do array, nós podemos falar que na posição específica tem um novo valor. Então, nesse caso, nós estamos atribuindo na posição 1 e 1. Então, a linha na posição 1, que é referente a essa segunda linha, e o elemento é na coluna 1 dessa linha 1, no caso, é o valor 2. Então, estamos falando que o valor 2 será substituído pelo valor 1000. Então, ao imprimirmos o A, esse será o resultado. Então, a primeira linha foi mantida, a segunda linha na posição 1 foi alterado para o valor 1000. Da mesma forma, nós podemos alterar uma linha completa ou uma coluna completa. Então, neste exemplo, estamos alterando toda a primeira linha, então a linha de índice 0 e todos os elementos dela, pela lista -1, -2 e -3. O resultado final será -1, -2, -3 para a primeira linha, e a segunda linha será 1, 1000 e 3, lembrando que esse 1000 veio dessa primeira alteração feita nesse slide. Agora vamos ver operadores para arrays. Então, os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, divisão inteira e resto da divisão, quando utilizados sobre os arrays, são aplicados em cada posição dos mesmos. Então, por exemplo, vamos aqui para um código onde nós temos um objeto M1, que é um array bidimensional com a primeira linha sendo 1, 2, 3, e a segunda linha sendo 4, 5, 6, e um objeto M2, que a primeira linha é 6, 5, 4, e a segunda linha é 3, 2, 1. Então, ambos são bidimensionais. Podemos fazer M1 mais 2, então com isso, para cada posição de M1, será feita a adição do valor 2. Então, 1 virou 3, o 2 virou o valor 4, o 3 virou o valor 5 e assim sucessivamente. Então, é importante aqui notar que é mantido o array no formato dele. Então, é um array com duas colunas, com duas linhas e 3 colunas, sendo objeto bidimensional. Da mesma forma, nós podemos fazer, por exemplo, M2 mod 2, então o resto da divisão de cada um dos valores desse array M2 pelo valor 2. O resultado será 0. Então, 6 mod 2 terá o resultado igual a 0. 5 mod 2 terá o resultado igual a 1. 4 mod 2 terá o resultado igual a 0. E assim sucessivamente.
Por fim, podemos fazer também M2 vezes 2, então para cada posição nós vamos fazer a multiplicação por 2. Então, 6 vezes 2, o resultado é 12. 5 vezes 2, o resultado é 10. 4 vezes 2, o resultado é 8, e assim sucessivamente. Da mesma forma, nós podemos fazer as operações com os arrays. Nesse caso, nós podemos fazer, por exemplo, M1 mais M2. O resultado será a soma de 6 com 1, então o resultado é 7. 5 com 2, o resultado também é 7. 4 e 3, o resultado também é 7, e assim sucessivamente. Da mesma maneira, nós podemos fazer a divisão inteira de M1 por M2. Então, para cada posição é feita a divisão inteira. Então, é feita a divisão de 1 por 6, o resultado inteiro, que é 0. Depois 2 por 5, a divisão, o resultado também é 0, e assim sucessivamente. Por fim, nós podemos também fazer a multiplicação. Então, M1 vezes M2. Então, iremos fazer 6 vezes 1, o resultado é 6. 5 vezes 2, o resultado é 10. 4 vezes 3, o resultado é 12, e assim sucessivamente. Então agora nós vamos ver os operadores de comparação. Então os operadores de comparação são aqueles que nós vimos nos slides anteriores, nos vídeos anteriores, que é igual igual, representa a verificação de igualdade, exclamação igual, que é a diferença, maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual. Então, quando utilizamos esses operadores de comparação sobre os arrays, são aplicados em cada posição desses arrays. Além disso, nós podemos aplicar as operações tanto entre um array e um número, quanto entre dois arrays. Então, vamos para um exemplo, onde nós temos aqui um objeto M1, que é um array bidimensional. A primeira linha possui os valores 1, 5, 7. A segunda linha, 1, 2 e 6. E o objeto M2, que também é bidimensional e possui os objetos 6, 5, 4 na primeira linha, e na segunda linha 3, 2 e 1. Então, no primeiro exemplo, nós podemos verificar se M1 é igual a 1. Então, para cada posição de M1 é feita essa verificação. Então, para a primeira posição, nós verificamos se 1 é igual a 1 e o resultado é true. Depois, 5 é igual a 1, o resultado é false. 7 é igual a 1, é false. 1 é igual a 1, é true. Então, a nossa segunda linha começa com true também. 2 é igual a 1, é false. E, por fim, 6 é igual a 1, que é false. Então, a partir desse vetor, esse valor resultante de booleanos, com true e false, nós podemos imprimir M1 nas posições que são true. Para isso, nós podemos fazer M1 nas posições que M1 é igual a 1. O resultado será um array com 1 e 1, que são os dois valores que essa condição é verdadeira, justamente esse valor e esse valor. Próximo exemplo, verificamos as posições em que M2 é maior do que 5. Então, na primeira posição é true, já que 6 é maior que 5. Depois, 5 é maior que 5, isso é falso. 4 é maior do que 5, falso também. 3, 2 e 1 são falsos. Então, temos apenas o primeiro true, que é referente ao número 6. Da mesma forma, nós podemos imprimir no vetor M2, onde essa condição é verdadeira. Então, é apenas o valor 6. Da mesma forma, então agora nós podemos aplicar entre dois arrays. Novamente, temos M1 e M2. Podemos verificar as posições onde que M1 é diferente de M2. Então, 1 é diferente de 6, isso é true. 5 não é diferente de 5, então o resultado é false. 7, ele é diferente de 4, então é true. 1 é diferente de 3, também é true. 2, ele não é diferente de 2, os dois números são iguais, isso é false. Por fim, 6 é diferente de 1, isso é true. Da mesma forma, a partir desses valores booleanos, nós podemos verificar em M1 os valores que essa comparação é verdadeira.
Os valores que isso acontecem é 1, então esse 1, que ele é diferente do 6, o 7, que o 7 é diferente do 4, o 1, que o 1 é diferente do 3, e o 6, que 6 é diferente de 1. Da mesma forma, num segundo exemplo, nós podemos verificar as posições que M1 é menor ou igual a M2. Então aqui nós estamos verificando se 1 ele é menor ou igual a 6, isso é true. Se o 5 ele é menor ou igual a 5, isso é true também. Se o 7 ele é menor ou igual a 4, isso é false. Então a primeira linha temos true, true e false. Para a segunda linha, verificamos se o 1 ele é menor ou igual a 3, isso é true. Se o 2 é menor ou igual a 2, isso é true. Por fim, se o 6 ele é menor ou igual a 1, isso é false. Da mesma forma, nós podemos verificar no array M2, onde essa condição é verdadeira, que são para os valores 6, 5, aqui, o 3 e o 2, que são as condições verdadeiras para essa comparação. Então agora nós vamos ver alguns métodos algébricos. O primeiro é o método transpose. Então os arrays eles possuem o método transpose, que retorna a matriz transposta. Então vamos ver um exemplo. Temos aqui um objeto V, que foi gerado a partir de um arrange de 1 até 7, incluindo 1 e excluindo 7. Podemos fazer um reshape para 2 linhas e 3 colunas. O resultado será 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir disso, nós podemos chamar o método transpose. E ao fazer o print dessa variável t, que recebeu m.transpose, o resultado será a matriz transposta, onde temos agora 3 linhas e 2 colunas. Então a primeira linha é 1 e 4, a segunda é 2 e 5, e a terceira é 3 e 6. Os arrays possuem o método dot, que calcula a multiplicação de matrizes. Então, como parâmetro, o método recebe uma outra matriz. Então, vamos ver um exemplo. Temos aqui um objeto A, que foi gerado a partir de um arrange de 2 até 6, incluindo 2 e excluindo 6. Então, são os valores 2, 3, 4 e 5. E que foi feito um reshape para 2 linhas e 2 colunas. E também possuímos aqui o objeto B, que foi gerado a partir de um arrange de 1 até 5. Então, 1, 2, 3 e 4. E na sequência foi feito um reshape para 2 linhas e 2 colunas. Então, o A possui os valores 2, 3 na primeira linha e 4 e 5 na segunda linha. E o B possui 1, 2 na primeira linha e 3 e 4 na segunda linha. Na sequência, nós podemos chamar A.dot B, então vamos fazer a multiplicação de matrizes de A e B. E o resultado será 11 e 16 na primeira linha e 19 e 28 na segunda linha dessa matriz resultante. A biblioteca NumPy possui o método linalg.det, que calcula a determinante de uma matriz. Como parâmetro, esse método também recebe um array. Então vamos ver um exemplo. Temos aqui um objeto A, que foi gerado a partir desse array, contendo 1, 9 e 5 na primeira linha, 3, 7 e 8 na segunda linha, e 10, 4 e 2 na terceira linha. Então, um objeto bidimensional com 3 linhas e 3 colunas. E temos também um objeto B, que foi gerado a partir dessa lista de listas. Na primeira lista, então na primeira linha, contém 4 e 2. Na segunda linha, 10 e 4. Então ele é bidimensional, com 2 linhas e 2 colunas. Então, ao calcularmos aqui a determinante da matriz A, o resultado será 358. E calculando para a determinante da matriz B, o resultado será menos 4. Então, a partir desse método, nós podemos calcular a determinante de uma matriz. Então, agora nós vamos ver alguns métodos matemáticos. Então, a biblioteca NumPy possui o método sqrt, que calcula a raiz quadrada. Então, como parâmetro, o método recebe um array.
Então, vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo, nós estamos calculando a raiz quadrada de um array que possui os valores 25, 16, 9, 4 e 3. E o resultado, então, 5 é referente ao primeiro valor, 4 é referente ao segundo valor, e assim sucessivamente. Podemos também calcular a raiz quadrada a partir de um array bidimensional, por exemplo, onde a primeira linha é 1, 2, 3 e a segunda linha é 4, 5, 6. O resultado será um array bidimensional com 2 linhas e 3 colunas, sendo que cada posição é correspondente à raiz quadrada do número do array original. A biblioteca NumPy também possui o método exp, que calcula e, que é o número de Euler, elevado aos elementos de um array. Então, como parâmetro, o método recebe um array. Vamos ver um exemplo. Então, vamos calcular, utilizando numpy.exp, para o array 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é o resultado, esse é o array resultante desta operação, onde cada posição é correspondente às posições iniciais do array. Então, 2.71 é correspondente ao valor 1, 7.38 é correspondente ao valor 2 e assim sucessivamente. Agora vamos ver o cálculo de logaritmos. Então, na biblioteca NumPy, existem diversos métodos para calcular logaritmo. Os métodos mais utilizados são o log, log10 e log2, que calculam o logaritmo na base e, 10 e 2, respectivamente. Então, como parâmetro, todos esses métodos recebem um array. Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos calcular utilizando a função log, que calcula o logaritmo na base e, passando o array 1, 10 e 100. O resultado será 0 para o primeiro valor, 2.30 para o segundo valor e 4.60 para o terceiro valor. Na sequência, agora vamos calcular o logaritmo na base 10, passando novamente o mesmo array, 1, 10 e 100. O resultado será 0 para o primeiro valor, 1 para o segundo valor e 2 para o terceiro valor. E por fim, o log na base e, na base 2, aliás, nós podemos chamar a partir desse método numpy.log2. E o resultado será 0 para o primeiro valor, 3.32 para o segundo valor e 6.64 para o terceiro valor. Então agora vamos ver operações para conjuntos. Alguns métodos para conjuntos estão implementados também na biblioteca do NumPy. Eles são representados por arrays. Então temos aqui o método union1d, que é a união entre dois conjuntos. Temos o intersect1d, que é a intersecção entre dois conjuntos. E o setdiff1d, que é a diferença entre dois conjuntos. Então vamos para os exemplos. Temos aqui o A, o objeto A, que é um array que possui os valores 1, 2, 3 e 4. E B, que possui 3, 4, 5 e o 6. Podemos chamar o union1d passando como parâmetro A e o B. O resultado é a união desses dois arrays, esses dois conjuntos. Então o resultado será 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Da mesma forma, nós podemos chamar o intersect1d. O resultado será 3 e 4, que são os dois valores que estão nos dois arrays. Podemos também chamar setdiff1d, passando o primeiro A e depois o B. Então, iremos verificar os elementos que existem em A, mas que não existem em B. Então, no caso, são 1 e 2. Da mesma forma, nós podemos inverter a ordem, então chamando setdiff1d, porém passando B e depois o A. O resultado será 5 e 6, que são os dois valores que possuem que estão presentes no conjunto B, mas não estão presentes no conjunto A. Vamos ver agora métodos probabilísticos. Então, o primeiro método é o random.rangeInt. Então, podemos sortear um número inteiro utilizando este método.
Este método recebe dois valores, um valor para low, indicando o início do intervalo, e um valor para high, indicando o final do intervalo. O valor em low é incluído no intervalo, enquanto o valor de high é excluído do intervalo, similar ao que vimos, por exemplo, no arrange, onde o primeiro parâmetro é incluído e o último parâmetro é excluído. O método pode também receber apenas um valor. Nesse caso, o sorteio será feito do valor 0, que é incluído, até o valor passado como parâmetro, que é excluído do sorteio. Então vamos ver aqui um exemplo. Então, com essa chamada, com esse print, chamando numpy.random.rangeInt, é feito um sorteio de um número entre 0 e 9, lembrando que o 10 não é incluído nesse sorteio. No próximo exemplo, nós estamos fazendo agora um sorteio indicando um parâmetro low e um high. Então, o low é o 5, então o valor incluído, e o excluído é o 10. Então, iremos sortear um número entre 5 e 9. Da mesma forma, nós podemos passar mais um parâmetro, que é o size. Então, passando o size de 3, por exemplo, iremos sortear 3 números entre 0 e 9, seguindo essa chamada. E por fim, nós podemos chamar o random.rangeInt, passando um size sendo uma tupla. Deste modo, iremos criar um array bidimensional com 6 números, que serão sorteados entre 0 e 9. O próximo método que iremos ver é o método random.choice. Então, podemos sortear números de um array utilizando o método random.choice. Para selecionarmos se existirá ou não reposição nesse sorteio, utilizamos o parâmetro replace, que por padrão ele será true. Então vamos ver um exemplo. Então, seguindo este print, nós iremos chamar o numpy.random.choice. Nós estamos passando um array que possui 1, menos 2, 3, 10 e 5. Iremos sortear um número deste array informado. Da mesma maneira, nós podemos passar um parâmetro adicional, que é o size. Nesse caso, é indicado como 3. E, sendo assim, nós iremos sortear 3 números desse array, que possui os valores 1, menos 2, 3, 10 e 5. E aqui, como não estamos definindo o replace como true ou false, por padrão ele será true. Então, existirá reposição nesse sorteio. Da mesma forma, podemos passar um size sendo uma tupla, que será gerado um array bidimensional, nesse caso, com 2 linhas e 2 colunas, e novamente com reposição. Por fim, nós podemos também utilizar o mesmo size, mas agora utilizando o replace como false. Nesse caso, é feita o sorteio sem reposição a partir deste array indicado. E o resultado será um array bidimensional com 2 linhas e 2 colunas. Podemos sortear números reais seguindo uma distribuição uniforme. Então, para isso, nós podemos utilizar o método random.uniform. Então, para definirmos o valor mínimo e máximo do intervalo, nós podemos utilizar os parâmetros low e high. Então, vamos ver um exemplo. Então, nessa função, nós estamos chamando numpy.random.uniform, passando o low como 0 e o high como 10. Iremos sortear um número seguindo uma distribuição uniforme a partir desses números indicados no low e no high. Da mesma forma, como vimos anteriormente, podemos sortear 3 números seguindo essa distribuição uniforme através do parâmetro size, indicado com o valor 3. E, novamente, nós podemos gerar 6 números, seguindo essa distribuição uniforme, e os 6 números serão organizados num array bidimensional com 2 linhas e 3 colunas, novamente utilizando o parâmetro size, porém agora com uma tupla 2 e 3. Próximo método, agora nós vamos sortear números reais seguindo uma distribuição uniforme, uma distribuição normal, aliás. Então agora nós vamos sortear números seguindo uma distribuição normal. E para isso nós podemos utilizar o método
é random.normal. Então, o valor de média e desvio padrão são definidos pelos parâmetros lock e scale. Vamos ver um exemplo. Então, nesse primeiro print, nós iremos sortear um número, utilizando o método numpy.random.normal, passando a média, que é 0, e o desvio padrão, que é 10. E iremos sortear através da biblioteca NumPy. Da mesma forma, nós podemos sortear 3 números, seguindo essa distribuição uniforme, passando novamente o size igual a 3. E também podemos sortear 6 números, seguindo essa distribuição uniforme, com média 0 e desvio padrão 10. Porém, o resultado desses 6 números será organizado em um array com 2 linhas e 3 colunas, ou seja, um objeto bidimensional. Então agora nós vamos ver os métodos estatísticos. Então, a partir de um array, podemos calcular diversas medidas estatísticas, como a média, através do min, o mínimo, através do min, o máximo, através do max, a mediana, através do median, o desvio padrão, através do std, e a variância, através do var. Então, vamos ver um exemplo. Temos aqui um array no objeto A, que possui os valores 3, 2, 5, 7, 9 e 1. Nós podemos calcular a média desse array utilizando o método numpy.min e passando A. E a média desse array será 4.5. Da mesma forma, nós podemos calcular o mínimo, o menor valor do array, utilizando numpy.min e passando A. E o menor valor é o valor 1. Da mesma forma, podemos calcular o máximo, através do método max. Então, numpy.max, passando como parâmetro esse array A. E o resultado será 9, que é o maior valor deste array. Podemos também calcular a mediana através do median, passando A, e a mediana possui o valor 4. Podemos calcular o desvio padrão utilizando o método numpy.std, e o resultado será 2.81. Da mesma forma, a variância, então numpy.var, passando A, o resultado será 7.91. Então agora nós vamos ver a concatenação de arrays. Então podemos concatenar 2 ou mais arrays a partir do método concatenate. Para isso, indicamos os arrays que serão concatenados em um formato de lista. Além disso, devemos indicar em qual dimensão queremos concatenar os arrays utilizando o parâmetro axis. Então, para a primeira dimensão, utilizamos o valor 0 e para a segunda dimensão, utilizamos o valor 1. Isso pode ser estendido para objetos multidimensionais. Então, vamos ver um exemplo. Temos aqui um objeto A, que é um array que possui 2 dimensões. A primeira linha deste array possui 1, 2 e 3, e a segunda 4, 5 e 6. Ou seja, ele possui 2 linhas e 3 colunas. Na sequência, nós criamos um objeto B através do método numpy_zeros, passando a tupla 2 e 3, então ele terá 2 linhas e 3 colunas. Agora iremos chamar numpy.concatenate, passando A e B dentro de uma lista, indicando o axis igual a 0, ou seja, iremos concatenar seguindo a primeira dimensão. Com isso, ao final do objeto A, iremos colocar linhas adicionais, que serão as linhas do objeto B. Então, as duas primeiras linhas são do objeto A e as duas próximas linhas são do objeto B. Então, no final, o resultado será um array resultante com 4 linhas e 3 colunas. Da mesma forma, nós podemos fazer a concatenação utilizando o concatenate, porém agora na dimensão 2, axis igual a 1. Deste modo, então agora nós estamos aumentando as colunas desse array resultante. Então, o array continua com 2 linhas, porém agora ele possui mais colunas, são 6 colunas ao todo. Então, as 3 primeiras vieram do array A e as 3 últimas vieram do array B.
Então, na biblioteca NumPy existe uma variedade de outras funções e métodos, por exemplo, para calcular autovalores e autovetores, para resolução de sistemas de equações lineares, entre outras. E a biblioteca oferece uma documentação completa no link deste slide.